Neste tutorial vou mostrar-te as principais formas de misturar as cores com aguarelas. Eu construí uma tabela para pintar as 6 maneiras mais importantes de misturar as cores. Este tipo de misturas decorre em primeiro lugar da diferença entre as técnicas base da aguarela, que como sabes são a técnica úmida, wet on wet, e a técnica seca, wet on dry. Para cada uma dessas técnicas eu mostro-te 3 formas possíveis de fazer a mistura das cores. A primeira dessas possibilidades é fazer a mistura das cores na paleta ou na caixa das aguarelas. A outra alternativa é misturar as minhas cores diretamente no papel. No entanto, como a aguarela é um meio de pintura transparente, eu vou obter diferentes resultados se começar a pintar com a cor mais clara e posteriormente com a cor mais escura, ou se começar a pintar com a cor mais escura aplicando posteriormente a cor mais clara. Com estas 3 formas bastante óbvias de fazer as misturas e as 2 técnicas básicas, tenho 6 resultados diferentes nestas 6 maneiras que são as mais utilizadas para efetuar a mistura das cores. Para te mostrar estes resultados, eu vou utilizar como exemplo prático um limão. O limão é um fruto difícil de pintar, porque a sombra do limão é uma das mais complicadas de realizar em qualquer meio. Ou aprenderes como se fazem as misturas para um caso difícil, será mais fácil de obter bons resultados na mistura das cores em aguarela para a maioria das tuas pinturas. Foi por isso que eu escolhi utilizar o limão neste tutorial. Temos aqui 6 limões parecidos e podemos começar então a dar cor a cada um deles, tendo em conta as diferentes formas de mistura e as 2 técnicas fundamentais da aguarela. É normal inclinar o papel quando estamos a pintar a aguarela. Neste caso, como não quero que a água escorra, coloquei o papel horizontalmente sobre a mesa. Vamos começar na linha de cima com a técnica wet on wet. A técnica wet on wet caracteriza-se por pintar em cima de uma superfície úmida e, para seguir rigorosamente essa técnica, vou umedecer previamente a superfície com água limpa. Neste caso, em que não vou pintar o fundo, coloco água apenas dentro dos contornos do desenho, ou seja, do limão e da sombra. Assim será mais fácil manter as cores controladas dentro do tema desenhado. Há muitas formas diferentes de umedecer o papel. Se queres que aborde esse tema específico, deixa aqui o teu pedido nos comentários, que eu depois faço um tutorial especificamente sobre esse assunto. O pincel que escolhi para pintar os limões é um pincel número 8. Não é um pincel muito grande, mas para o tamanho desta área que estou a pintar é suficiente. Um dos erros graves da aguarela é utilizar um pincel demasiado pequeno, que não tenha água suficiente para pintar uma determinada área rapidamente. Já estão umedecidos os 3 retângulos da linha de cima, onde vou aplicar a técnica wet on wet. No primeiro dos casos, vou pintar com a mistura efetuada na paleta. A cor base que vou utilizar para pintar o limão, em todas as 6 formas, é o amarelo-limão, que por acaso existe na minha caixa de aguarelas. Se não tiverem um amarelo-limão, podem utilizar, por exemplo, um amarelo-cádmio. Neste primeiro exemplo, vou aplicar o amarelo-limão sobre a área que identifico como a área de luz. E deixo aqui uma pequenina zona em branco para que essa área seja o ponto de maior reflexo da luz. Não estou a pintar o limão completamente, deixando por pintar, por agora, a área que considero como sombra. Agora, vou limpar o pincel com água e vou fazer aqui na paleta a mistura da sombra do amarelo. Como sabem, podemos fazer qualquer sombra somando à cor base a sua cor complementar. No caso do amarelo, vou fazer a mistura somando o lilás ou o roxo. É esta mistura que vou colocar no espaço que decidi definir como área de sombra, incluindo também aqui a sombra projetada. Posso fazer isto com certo à vontade, porque a cor não vai ultrapassar a zona que foi previamente molhada com água limpa. Neste exemplo, wet on wet, coloquei 2 cores com origem ou misturadas na paleta. Continuando no exemplo com este tipo de mistura, vou agora colocar uma matiz de verde, a qual vou também misturar previamente na paleta com amarelo, para obter um verde pouco intenso. Posso gerir aqui as proporções das cores até conseguir uma mistura com a matiz desejada e depois aplico essa cor na pintura. Temos o nosso primeiro limão pintado com a técnica wet on wet e com as misturas feitas na paleta. Vamos continuar para as seguintes possibilidades. Uma nota importante: com o passar do tempo e à medida que vamos avançando na pintura, vamos perdendo umidade no papel. Podemos reforçar a umidade voltando a dar umas pinceladas com água limpa sobre essa superfície. Neste segundo exemplo, continuamos com o wet on wet.
Mas vamos fazer as misturas das cores no papel, sendo que a primeira camada de cor que vamos aplicar aqui é a cor mais clara. Só que agora, ao contrário do primeiro exemplo, vou aplicar essa cor em toda a superfície do limão e também da sombra projetada. Deixo também neste caso um pequeno pedaço de limão em branco para identificar a zona do reflexo de luz. Seja qual for o tipo de mistura, a teoria das cores não se altera, pelo que vamos utilizar, obviamente, o lilás para conseguir a cor da sombra. Só que neste caso, em vez de fazer a mistura na paleta, vou levar essa cor diretamente da pastilha para o papel, dissolvida apenas com a água que considere necessária. A quantidade de água que colocamos em cada cor determina o nível de transparência que vamos obter. Só com a prática é que vais conseguir controlar de alguma forma essa característica da aguarela. Eu estou a construir a sombra colocando no papel a cor mais escura, roxo, sobre a cor mais clara, o amarelo. Como estamos a trabalhar na técnica wet on wet, a mistura será efetuada com o efeito da água. É a água que conduz esta fusão de cores. Antes de incluir a cor verde neste exemplo, vamos passar ao terceiro limão, no qual vamos colocar em primeiro lugar a camada da cor escura, ou seja, a sombra do limão. Vamos aplicar o lilás para obter a sombra. Notem que neste caso o processo de evaporação da água já fez com que o grau de umidade deste exemplo seja menor do que nos anteriores. Vejam como isso altera a dispersão das cores aplicadas. Teremos contornos mais definidos, mas como ainda temos alguma umidade no papel, não deixa de ser a técnica wet on wet. Como estão a ver, ao aplicar o lilás, eu não estou a pintar todo o limão. Estou a aplicar esta cor apenas sobre a zona que defini como sombra. Ao preservar o branco, estou a pintar a área de luz com o amarelo diretamente sobre o papel. Não esquecer de deixar o ponto máximo de reflexo sem aplicar cor. Quando pintar a cor amarela sobre o lilás, que tinha colocado na primeira camada, teremos no papel a mistura das cores que me definem a sombra do limão. Vejam como a ordem de colocação das cores provoca uma diferença visível no resultado da sombra. A aplicação da cor clara em segundo lugar provoca uma transição mais suave entre as duas zonas. Vamos completar a pintura dos limões incorporando a cor verde. Reativamos a cor com um pouco de água e aplico o verde diretamente no papel, numa nova camada sobre as cores que já tinha pintado. Tratando-se da técnica wet on wet, a água desempenha um papel fundamental na dispersão desta cor ou na fusão desta cor. O pincel é apenas uma ajuda. Quanto mais úmido estiver o papel, mais imprevisto é o resultado da mistura das cores. Temos esta fase terminada na linha de cima. Vamos iniciar os exemplos da técnica wet on dry, que podemos chamar técnica seca. Nesta técnica, aplicamos as pinceladas de cor sobre uma superfície seca. Obviamente, aqui não molhei o papel antes de pintar. Neste primeiro exemplo desta técnica, vou fazer as misturas diretamente na paleta. Vamos ver como compara com o exemplo de cima. O amarelo limão não tem mistura e vou aplicar essa cor apenas na superfície que defini como sendo a zona de luz. E tenho, como nos casos anteriores, o cuidado de deixar um pequeno espaço em branco para o ponto de maior reflexo. Como estão a ver, agora a tinta não se espalha, uma vez que não tenho a superfície umedecida. Ela fica limitada à área em que eu estou a pintar e cria contornos bem definidos. Eu posso deixar estes contornos assim, mas se quiseres bater esses contornos, posso fazê-lo limpando o pincel com água e passando com o pincel úmido nos contornos, criando uma espécie de degradê da cor aplicada sobre o branco do papel. Vamos ver melhor o resultado deste esbatido quando pintar as cores mais escuras. Ora, falta aplicar a sombra e o verde neste limão, mas como vamos seguir rigorosamente a técnica seca, temos que deixar secar antes de continuar. Neste segundo espaço, ou neste segundo retângulo, vamos fazer a mistura no papel, começando pela cor clara, ou seja, o amarelo. Vou pintar o meu limão de amarelo e deixo aqui em branco o tal ponto de luz máximo, como sempre. Pinto todo o limão e a sombra projetada, uma vez que a mistura da sombra será efetuada depois através da sobreposição de cores. Tal como no exemplo anterior, posso diluir os contornos e criar um degradê na transição entre o branco e o amarelo utilizando um pincel úmido e limpo. Assim, a transição entre o ponto de luz e o resto do limão fica mais suavizada. Neste segundo limão, não posso pintar mais nada antes de deixar secar. Vamos avançar então para o terceiro limão desta técnica, em que a primeira camada da base é a cor escura, ou seja, vamos começar pelo roxo da sombra. Tal como na outra técnica, quando começo com a cor escura, não posso pintar todo o limão, de forma a preservar a luz nas áreas mais claras.
Para ter a mistura de cores no papel, vou aplicar o roxo apenas na zona da sombra do limão e na sombra projetada, de forma a manter a luz do branco quando aplicar a segunda cor na zona de luz. Como estou a trabalhar em seco, vocês podem ver que os contornos da pintura estão muito bem definidos, pois não existe o efeito da umidade no papel. Eu posso querer deixar assim, é uma característica desta técnica, mas no limão as transições de luz e sombra são mais suaves, pelo que vou utilizar o pincel úmido e limpo para atenuar a transição entre a zona pintada e o branco do papel. Consigo assim obter um degradê entre o branco e o lilás, proporcionando um resultado mais próximo à evolução normal entre as zonas de luz e de sombras nos objetos circulares, como é o caso deste limão. Apliquei a primeira camada nos 3 limões que estou a pintar com a técnica Wet on Dry. E tratando-se dessa técnica, tenho que deixar secar esta camada antes de aplicar tinta na camada seguinte. A secagem desta camada depende das condições atmosféricas. Normalmente, teremos que contar com cerca de 20 minutos de espera para recomeçar a pintar. No entanto, para acelerar o processo, podemos usar um secador de cabelo que nos permite reduzir o tempo de espera para cerca de 2 minutos. Há que ter algum cuidado com a utilização do secador, uma vez que, se a ventilação for demasiado forte, pode induzir movimentos indesejados na água que está no papel. Para evitar esse problema, começa com o secador mais afastado e vais aproximando gradualmente ao papel. Já passaram cerca de 2 minutos e tenho as minhas aguarelas secas. Vamos continuar na linha de baixo, a técnica seca, começando pelo exemplo da mistura na paleta. Eu já tinha feito na paleta esta mistura do amarelo com o roxo, só que agora já tem um pouco menos de água. Portanto, vou acrescentar água aqui. Esta cor corresponde à cor da sombra e vou avançar para a pintura do primeiro limão a seco, uma vez que o papel e a camada anterior já não têm umidade. Vou pintar a sombra da mesma forma que pintei no limão de cima. Aplico a mistura sobre a zona que tinha definido como sombra, que neste caso ainda está em branco. Para além da sombra própria do limão, vou pintar também a sombra projetada. Vejam como os contornos desta cor escura estão demasiado bem definidos, fazendo com que a ligação da sombra com a cor amarela do limão, que por estar seca não se funde com outra cor, seja pouco natural. Para resolver este problema, eu vou utilizar o pincel úmido e limpo para esbater este contorno, criando um degradê que representa melhor o comportamento da sombra do limão. A quantidade de água vai determinar o nível de degradê que quero obter na cor da camada atual. No entanto, se exagerar neste processo, com demasiadas pinceladas ou com muita água, a camada de baixo vai sofrer alterações. Esta fase está terminada. Vamos passar ao limão, em que tínhamos aplicado a cor clara em toda a superfície. Para obter sombra com a mistura no papel, vou colocar a cor roxa sobre a zona que defini como sombra. E agora a mistura vai dar-se pelo efeito de transparência, uma vez que estando a camada anterior seca, não vai haver fusão de cores devido à água. Aplico também o roxo na sombra projetada. Neste exemplo, eu posso definir com mais rigor ou controlo os contornos da zona da sombra. Como já vimos no primeiro caso, nesta técnica os contornos ficam bem definidos. Não tenho que diluir os contornos sempre, mesmo que, como no caso do limão, isso seja o mais lógico. Para vocês verem o resultado, neste exemplo vou deixar ficar os contornos das cores bem definidas, sem os diluir, deixando visível uma das características distintivas da técnica Wet on Dry. No terceiro e último exemplo desta técnica seca, vamos agora pintar o amarelo sobre a camada de roxo que está a delimitar a sombra. Vamos deixar aqui, tal como fizemos em todos os outros exemplos, um pedacinho deste papel em branco para assinalar o ponto de maior reflexo. Vamos sobrepor a cor amarela sobre o roxo, obtendo a mistura visual das cores no papel com o efeito de transparência. Uma vez que a camada inferior com a cor roxa já está seca. Podemos já ver algumas diferenças entre as misturas efetuadas com a técnica úmida e as misturas efetuadas com a técnica seca. Nota também a diferença nítida entre a transparência escura sobre clara do segundo limão e a transparência clara sobre escura do último exemplo. Fiz o mesmo tipo de pinceladas procurando ocupar as mesmas áreas, mas a técnica e a forma de mistura determinam resultados diferentes. Para aplicar nestes 3 limões o toque de verde e para assegurar que cumprimos à letra a regra Wet on Dry, tenho que deixar secar e vou abreviar esse tempo de secagem utilizando o nosso amigo secador. 2 minutos depois já posso aplicar a cor verde utilizando uma metodologia idêntica aos casos anteriores. Neste primeiro caso, tal como fiz na técnica úmida, vou misturar na paleta o verde com o amarelo, para aplicar no papel a cor já misturada.
Se eu precisar, ajusto na paleta a cor que pretendo. Aplico esta mistura sobre as camadas anteriores e como elas já estão secas, os contornos da pintura ficam bem definidos. Eu posso deixar assim, como sabem, ou fazer a sua difusão com um pincel úmido e limpo, como já fizemos anteriormente. Neste primeiro exemplo, vou fazer um degradê da cor verde com esse método. Vamos passar para os 2 limões, em que vamos fazer a mistura no papel. Levo no pincel a água e a cor verde que retirei diretamente da pastilha. O que está a acontecer é que este verde é mais intenso do que aquele que se mistura na paleta com o amarelo. E como a superfície está seca, não há fusão de cores, pelo que fica um verde muito forte, longe das cores que pretendo colocar no limão. Para resolver isso, tenho que utilizar mais água para tornar o verde mais transparente. E posso também utilizar o pincel úmido e limpo para fazer a difusão suave desta cor. Tu determinas a intensidade da água do verde para encontrar o efeito de transparência adequado ao modelo, ou seja, neste caso, ao limão. No terceiro limão faço a mesma coisa. Utilizo o verde sem o misturar previamente na paleta e vou aplicar essa cor nas zonas do limão que eu entenda tornar mais frias. Verifica que o facto de teres alterado a ordem de colocação das cores nas camadas prévias gera uma base diferente, pelo que o comportamento desta terceira camada de verde tem um resultado diferente em qualquer dos casos. Opto também aqui por diluir os contornos com um pincel para obter um degradê desta cor verde. Terminamos mais uma fase e podem ver a diferença que decorre da utilização das duas técnicas e dos métodos de mistura das cores. Há certamente também algumas diferenças que têm a ver com o nível de pigmento das pinceladas, uma vez que seria muito difícil conseguir que a intensidade de água de cada cor e pincelada fosse igual nos 6 limões. Essas diferenças, ou falta de controlo, fazem parte da magia da aguarela. As bases estão feitas, falta incorporar detalhes nos 6 limões. E para o fazer, temos de voltar a deixar secar a pintura depois de ter aplicado o verde. 2 minutos de secador ou 20 de ar livre e já está seco. Temos 6 limões na mesma fase. Posso agora avançar com a pintura ajustando e incorporando detalhes. Eu não sou obrigado a manter sempre a mesma técnica nas pinturas da aguarela. Posso ir alterando essas técnicas à medida que for trabalhando o meu desenho. Neste primeiro limão vou aplicar uma cor mais escura, com terra de sombra, e pinto aqui para corrigir esta área em que a água tinha provocado um efeito indesejado. E como podem ver, eu estou a usar aqui a técnica seca sobre uma base que foi pintada com a técnica úmida. Aproveito e com esta cor reforço não só a sombra do limão, como também a sua sombra projetada. Depois de aplicar uma camada sobre a base seca, posso modificar ou ajustar a pintura, acrescentando de imediato outra cor, por exemplo, um verde. Quase sem dar conta, entrei outra vez na técnica Wet on Wet para tirar proveito das características desta técnica. Eu podia fazer algo parecido nos restantes 5 limões, ajustando os tons, as cores e as sombras com as camadas seguintes, mas não vou gastar aqui mais tempo com isso e vou de imediato para a fase dos detalhes. Independentemente do que fizermos na base, a fase dos detalhes tem que ser efetuada sobre uma base seca, uma vez que, sobre um papel úmido, não consigo fazer traços finos ou delimitar áreas com contornos definidos. Nesta fase dos detalhes, é natural utilizar um pincel mais pequeno, que me permita fazer traços tão finos quanto necessário. Este pincel tem obviamente menos capacidade de reter água, mas para os detalhes isso não é muito importante, uma vez que vais ter que utilizar o pigmento mais denso para definir melhor a cor e o traço. As linhas de sombra junto ao solo e algumas características que quero fazer notar não seriam possíveis de fazer sem deixar secar completamente as camadas anteriores, sejam o primeiro exemplo do Wet on Wet, sejam sobre o Wet on Dry. Por exemplo, se estiveres a pintar uma cara com aguarela, tens que aguardar antes de pintar a linha da boca, os detalhes dos olhos, a sombra das fossas nasais, etc. Por isso se diz que uma das ferramentas mais importantes que deves usar na aguarela é a paciência. E isto é 100% verdade quando chegas à fase dos detalhes. A sombra projetada também pode ser tratada nesta fase dos detalhes, acentuando assim os volumes. Uma dica, utiliza o método do pincel úmido e limpo que utilizamos para fazer os degradês nestes contornos da sombra, pois eles não são definidos. Temos aqui uma espécie de áurea nos limites e, portanto, ao fazeres aqui um degradê, também dá a impressão de uma sombra mais real. Posso utilizar a cor do limão com muita água, ou seja, transparente, para dar umas pinceladas no solo e assim dou a ideia do reflexo do limão sobre a superfície onde ele está colocado. Neste exemplo estamos a construir uma base de partida, sobre a qual posso dar os passos que entender.
Por exemplo, se quiser dar um tom mais forte ao limão do exemplo 6, posso fazer uma mistura do mesmo amarelo com menor quantidade de água. Esta cor fica mais intensa. Posso tornar o limão do exemplo 5 mais quente, fazendo uma mistura de amarelo com laranja, que aplico em modo seco sobre as cores base. Esta questão da temperatura das cores é muito importante em qualquer meio. Deixo-vos o link para um tutorial onde abordo as bases fundamentais desse tema. Não o percas. Voltemos à nossa limonada. Neste limão, podemos considerar incorporar uma nova transparência com a cor verde para o tornar ainda mais frio. Explorem estas 6 formas de pintar a aguarela. Pratiquem para entender como é que se altera o resultado em função da forma de pintar. Sabendo mais, pintam melhor e ficam mais satisfeitos com o resultado. Mas não basta ver, têm mesmo que praticar. Eu dei-te aqui 6 maneiras de fazer as misturas das cores em aguarelas. E agora, peço-te um like. Um like para 6 maneiras de fazer misturas de cores? Acho justo. Vá lá, dá lá o teu like a este tutorial, que eu agradeço imenso. Bem, se gostaste deste tutorial, não podes perder este outro, onde eu mostro as bases da construção das sombras. É muito importante, não o percas. Outra coisa, eu não sei se tu reparaste, que neste canal tu aprendes coisas, não é só fazer coisas bonitas. Eu mostro as razões e o porquê de fazer as coisas desta forma. Por isso, subscreve o canal e ativa o sininho para ficar a saber quando é que eu tenho novos vídeos úteis para ti.